Olá, mais uma vez aqui com vocês e hoje a gente vai falar sobre rotulagem de alimentos. Por que eu preciso aprender sobre rotulagem de alimentos, Kira? Para eu ficar atento nas pegadinhas que a indústria acaba fazendo com a gente, né? A grande maioria de nós nem presta atenção, vai no supermercado, já conhece aquele produto que já está acostumado a usar sempre e acaba não observando o que tem ali. Outro dia, conversando com uma cliente, ela disse que a sogra, que é diabética, usa o leite de uma marca X, zero lactose. E aí eu pedi para ela dar uma olhada para ver se não tinha outros açúcares, porque geralmente quando a indústria tira algo, ela acrescenta alguma coisa. Então tirou a lactose, que é o açúcar do leite natural, mas acrescentou 2 tipos de açúcares, que eu até peguei esse rótulo para mostrar para vocês o que aconteceu. Então, vamos lá. Ok. Vamos falar sobre... Entenda os rótulos dos alimentos. Então, isso aqui vai ser uma aula bem simplesinha, bem sucinta, mas para que você entenda o que precisa ser observado na rotulagem dos alimentos. Bom, lá no rótulo, aqui a primeira imagem, tá? Vamos para a primeira imagem. O que o rótulo diz? Aqui tem as informações que a gente precisa observar e do lado, esse em azul, é um rótulo, inclusive do leite, que eu peguei para eu mesma dar uma olhada e fazer a minha avaliação. Então, vamos lá. Quais as informações que tem que estar no rótulo? Primeiro, na parte superior da tabela, tem aqui informações nutricionais. A quantidade em gramas na coluna do meio e na coluna do lado direito, a coluna do meio ela está em gramas ou miligramas. Na coluna da direita vai estar em percentual. E de onde é que vem esse percentual? Geralmente é calculado sobre um cardápio de 2.000 calorias. A indústria faz um valor médio, né? Então, uma necessidade calórica média de 2.000 calorias. Então, esse percentual é calculado aqui. Então, é como se fosse a necessidade diária de uma pessoa baseada nessa necessidade de 2.000 calorias, né? Então, vamos lá. O que eu preciso observar no rótulo? Primeiro, os ingredientes que esse produto tem. Porque lá nos ingredientes eu vou saber se tem aquele ingrediente que eu não devo, que eu devo evitar, né? A quantidade calórica que a gente vê aqui na tabela, né? A quantidade de carboidrato, quais os tipos de gorduras saturadas, colesterol, quais os tipos de gordura que esse alimento tem, a quantidade de sódio, para quem é hipertenso, é super importante observar, e todos os alimentos industrializados ou não, tem sódio, né? Sódio é um mineral que está amplamente aí, ele tem abundância, em todos os alimentos você vai conter o sódio. Tipos de adoçantes que também são chamados de edulcorantes, né? E as recomendações adversas, por exemplo, se o produto tem, algumas pessoas é alérgica, então se tem essa informação lá, a validade do produto e se esse produto tem registro. A grande maioria das pessoas nem se preocupam se o alimento tem registro ou não, não sabe nem para que serve, né? Então, essas informações, elas estão nos rótulos dos alimentos e é importante que você fique atento. Tem alimento que as informações estão tão minúsculas que você nem olha, né? Porque a embalagem é pequena, então você acaba não olhando. Então, vamos aqui alguns açúcares, né? Que é isso que vocês precisam observar. Geralmente, lá na parte onde está escrito ingredientes, para quem é diabético, tem que observar, às vezes eles assim, não contém açúcar. Não contém açúcar não significa dizer que não vai fazer mal a você, né? Ele pode ter, nas descrições do açúcar, ele pode ter o açúcar, tá escrito como só como açúcar,
ou então açúcar branco, ou açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar de confeiteiro, açúcar invertido. Geralmente em fabricação de biscoito tem o açúcar invertido, que é uma mistura de dois açúcares, né? Temos também o açúcar mascavo ou demerara, caldo de cana para alguns alimentos líquidos, destrose, frutose, glicose, glucose de milho, maltodestrina, mel de abelha, mel, melado ou melaço de cana, xaropes de milho ou xarope de malte. Então, esses são alguns nomes que dentro dos ingredientes vão estar lá, e esses açúcares aumentam a glicemia. Então, precisa ser observado se não tem açúcar, mas se tiver algum desses itens, significa que tem açúcar sim. Então, você tem que ficar atento ao item lá de ingredientes do produto. Bom, aí eu peguei aquele bendito rótulo do leite, né? Um leite X, uma marca X, que dizia que ele era zero lactose. De fato, ele é zero lactose. Para quem tem problema com a lactose, essa informação é legal. Mas para mim, que sou diabética, o que eu tenho que observar? Lá no rótulo diz que tem açúcares, né? 12 gramas de açúcares. Isso significa que vai aumentar a minha glicemia, sim. E quais os tipos de açúcares? E aí embaixo me diz que tem glicose e tem galactose, que inclusive lá na minha lista que eu falei para vocês, eu nem coloquei a galactose. Então temos esses dois açúcares. E lá embaixo, no rótulo, bem lá embaixo, diz assim, açúcares naturais presentes nas matérias-primas. Se a matéria-prima é o leite, no leite não tem nem glicose e nem galactose. Teria a lactose, mas a lactose aqui diz que está zero. Então, para uma pessoa alérgica ou intolerante à lactose, está perfeito. Mas para o diabético, ele tem que levar em consideração essa quantidade, né, de carboidrato. E essa quantidade são em 2 colheres de sopa. Ou seja, 25 gramas do produto tem exatamente 12 gramas de açúcares, ok? Aí eu fui lá para os ingredientes desse produto e olha o que diz os ingredientes. Leite desnatado, aí temos aqui a maltodestrina. Lembra da maltodestrina? Então, além de galactose, glicose, temos também a maltodestrina. Soro de leite, minerais, aqui temos todos os minerais presentes. Então, o que eu preciso observar também na lista de ingredientes? Eles estão por ordens de quantidade. Então, o que vem primeiro é o que tem maior quantidade. Depois temos o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, os ingredientes vocês têm que ficar muito atento. Por exemplo, eu trouxe aqui um pacote de biscoito. Vamos lá. O que eu quero que vocês observem nessa embalagem, né? Eu vou mostrar várias informações que tem nas embalagens e que são de extrema importância, né? Para que vocês vejam. A primeira coisa que me chamou a atenção é que ele informa, esse fabricante informa, que tem amido de milho transgênico e o óleo de soja, né? Que também ou seja, na composição da produção desse biscoito, eu tenho esses 2 itens que muitas vezes a gente não observa, né? Mas o fabricante, ele teve o cuidado, ou por eles, talvez por ser obrigado, informar que contém alimento transgênico, né? Ingrediente transgênico. Bom, de acordo com aquele item, a gente vai para a tabela de composição. Tabela de composição do alimento, o que tem de carboidrato, a quantidade em 30 gramas, ou seja, 6 biscoitos, eu vou conter aqui 20 gramas de carboidrato, que é proveniente, depois a gente vai ver de onde são esses carboidratos. Além da farinha de trigo, temos outros carboidratos.
temos a quantidade de gordura, proteína, tal, tal. Então, todos os nutrientes, os macros e micronutrientes que o biscoito tem. Data de validade do produto, né? O valor calórico, que está sempre baseado na quantidade de 2.000 calorias. Do outro lado, os ingredientes, tá? Então, o que nós temos de ingredientes aqui? Nós temos a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, isso é muito importante. Aí nós temos os óleos vegetais, extrato de malte, né? Temos o extrato, que poderia ser também o xarope de malte, mas temos o extrato de malte, amido de milho, soro de leite em pó e açúcares. Só que não diz a quantidade, mas lembra da informação? O do primeiro ao, assim, vai seguindo, são relacionadas a quantidades. Então, além da farinha de trigo, do amido de milho, nós temos também açúcares. Então, tem uma quantidade grande de açúcares, é um alimento que para o diabético, isso aqui aumenta bastante a glicemia. Então, tem que ser consumido com cautela. Pode comer, Keila? Pode comer biscoito? Claro que pode. Você tem que ter controle na sua alimentação e na sua glicemia. Então, se você fizer um cardápio, se o teu cardápio for bem baseado com a tua rotina, e se tudo for muito bem controlado, não tem problema que você coma biscoito, que você coma uma fatia de bolo. A minha glicemia está normal. Então, eu vou compensar. Isso também é muito importante para quem faz uso da insulina rápida, que faz a contagem de carboidratos, tá? Quem faz a contagem de carboidratos tem muito mais liberdade para escolher aquilo que vai comer, né? Para quem usa a bomba de insulina ou para quem usa a canetinha com a insulina rápida, que aí tem que fazer aquela contagenzinha para saber a quantidade que vai precisar utilizar, ok? Bom, então assim, preciso observar os açúcares que tem, quais e quantidade, para que eu possa dizer assim, olha, esse alimento é isento de açúcar, tá? Então aqui são as minhas redes sociais, aonde você pode me encontrar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Eu ainda não botei lá, mas vocês me encontram no Telegram como Descomplicando o Diabetes, né? E fiquem à vontade para perguntar, para buscar mais informações. Se vocês não concordam, né? Tem alguma coisa que não concordam, como eu disse anteriormente, eu não sou a dona da verdade, eu vivo esse problema diariamente, eu convivo com o problema, então, assim, eu estou passando um pouco da minha experiência e da minha vivência para vocês, para que eu possa ajudar um pouco, para quem está meio que no escuro, encontrar o caminho certo, tá bom? E aí, juntos, né, nós vamos nessa caminhada. Lógico, se você tiver experiência com alguma coisa que você queira contribuir, entra lá no grupo do Telegram, ok? Então, eu aguardo você no nosso próximo encontro.